de forma que chama, acho que é Ballerine o nome. Ela vem, ela assa e fica assim mais profundo. Fica um vãozinho que você preenche de doce de leite. Que lindo. E é de churros, é chamado bolo de churros? Na verdade é tipo churros, né, Flor? Porque tem aquele saborzinho. Que é o açúcar e a canela e o doce de leite que faz lembrar aquele saborzinho dos churros. Adoro. Isso com um cafezinho, com um chazinho, hein? Agora à tarde ou de manhã. Nossa, de manhã. É muito bom. Qualquer hora vem comigo mesmo, tá? Como eu comi um pastelzinho hoje que eu não tava afim de comer, almoçar e comer um pastelzinho, agora tá faltando doce. O docinho pra fechar o dia. Vai ser meu lanchinho, adoro! Olha, e é fácil fazer, chefe? Muito fácil, é uma receita de batedeira, mas dá pra bater à mão também se quiser. E é uma massa amanteigada, então ela fica super úmida, bem fofinha. Isso, bom. Ela tá falando, eu vou contar pra você se fica mesmo. Fica. Deixa eu provar primeiro, Tá trabalhando muito, chefe? Muito. Agosto, tô vindo agora pra Campinas. Bárbaro! Dia 17, aula aqui em Campinas. Pessoal, onde vai ser? Na Casa do Confeiteiro. Casa do Confeiteiro, gente. Deixa nós vamos das redes sociais, né? Sim, posso aproveitar e falar o tema da aula? Na parte da manhã vai ser aula de bolos da vovó com coberturas gourmet, olha que delícia. E à tarde vai ser sonhos. Olha! Mas é um sonho assim mais diferenciado dos recheios. Não é aquele sonho tradicional, aquele creme de confeiteiro. Diferente. Não, é aqueles tipo recheios famosos. É muito bom. Eu lembro da minha mãe, que a minha mãe era apaixonada por sonho. E, chefe, você vai ficar quantos dias em Campinas? Só um dia, só dia 17. Aí depois, em setembro, tem de novo. Aí são outros temas. É porque eu ia aproveitar para te usar aqui no programa, de repente, mas você vai dar o dia inteiro. Eu moro em São Paulo, pertinho, um pulinho daqui pra lá, do lado. Então a gente fica feliz que a chefe vem aqui. Mas você faz eventos, aceita encomendas? Trabalho com encomendas e com aulas de culinária. Aí eu rodo desde São Paulo, Grande São Paulo. Brasil inteiro. Só chamar que eu vou. Gente, aí você mora em Recife. Vai na casa de confeiteiro que tem aí, fala pra chamar a chefe Mônica Castro, que ela vai na loja aí da sua cidade e do seu estado. Depois eu vou dar as redes sociais da chefe, tá? Tá bom, obrigada. Ô, chefe, você conhece alguém que tem problema com varizes? Conheço. Conhece? Conheço. A pessoa... A gente sabe, já viu falar de varizes, mas será que a gente sabe exatamente o que é varizes? E como tratar direitinho, como trata? Será que esses cremes que falam que resolve tudo, resolve? Né? Porque a gente sabe que até o creme que a gente faz para lesão no corpo, você passa, dá um alívio por causa da anica, por causa do cheirinho. Dá uma refrescância. Mas para voltar, porque o doutor tá falando que é varizes. Será que você sabe o que é, gente? Vocês sabiam que a varizes, essa doença, atinge 70% dos brasileiros? Ela provoca, às vezes, coceira, inchaço, dor e ainda pode ter consequências bem piores. Hoje nós vamos falar, sim, sobre as varizes que assolam homens e mulheres. Será que existe prevenção? Quais são os tipos de tratamento? Os cremes, será que o que nós vemos no mercado realmente funcionam? Nós vamos explicar tudo sobre isso, recebendo um especialista em cirurgia vascular. Esse homem caiu do céu, que eu queria muito falar com ele. E endovascular. Seja muito bem-vindo, doutor. O doutor Rogério Abdo Nesser. Pode chegar, doutor. Vou dar outro abraço agora. Eu apertei a mão do doutor, né? Obrigado. Mas eu recebo com um abraço carinhoso, porque o senhor está entrando em minha casa e na casa de todos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de esclarecer alguns pontos a respeito dessa doença, que é a doença vascular mais frequente. Então, e é importante tratar, exatamente, não é, doutor? É importante porque pode trazer consequências bastante desagradáveis. Eu costumo dizer que ninguém morre por conta de varizes, mas ela pode ser bastante desagradável e trazer muito problema para algumas pessoas. O pessoal confunde muito as varizes, né? A pessoa, quem tem inchaço em perna, acha que vai dar varizes. Muitas mulheres, principalmente mulheres, sim, homem também. Nós temos o doutor Sobrancelha, meu amigo, sim, ele tinha muitas varizes. E ele teve até que fazer uma cirurgia bem complicada, para ele não ter um problema. Complicada não, foi fácil. Ele teve que fazer uma cirurgia, talvez, mas porque ele deixou a doença avançar muito. Então, nós vamos saber hoje tudo sobre cirurgia, em que hora tratar, mas o mais importante, nunca faça, eu falei até pro doutor, sempre tem um amigo que fala, passa isso aqui, vai, faz isso ali.
sempre consulte o médico. E o médico dizendo o que você vai poder fazer. Doutor, muita gente fala, varizes é aquela coisinha roxa atrás da perna. O que são varizes? Varizes, Flor, são dilatações que acontecem nas veias, sobretudo nas veias dos membros inferiores, ou seja, das pernas, tá? Muita gente me pergunta, existem varizes em outras localizações? Sim, mas as mais frequentes, as mais comuns e que a gente trata a maioria das pessoas são as varizes das pernas mesmo. O que são essas varizes? Então, são dilatações das veias dos membros inferiores. Isso contempla um espectro muito grande. Então, desde aquele vasinho que muitas vezes tem só uma implicação estética, ou seja, geralmente as mulheres, né, que procuram esse tipo de tratamento por uma questão estética. Então, vai desde esses vasinhos até aquelas varizes grossas, às vezes com calibre de um dedo, que aparecem nas pernas escuras, muitas vezes na perna de pessoas um pouco mais velhas. Então, tudo isso nós rotulamos como varizes. Obviamente que o tratamento ele é muito diferente. Se você tem um vasinho, se você tem uma veia bem delgada, bem delicada, de uma veia calibrosa, de uma veia grossa, que pode muitas vezes levar até a formação de feridas, de úlceras varicosas. Então o tratamento é muito diferente, mas varizes são as dilatações que contemplam desde os vasinhos até as veias maiores. Aliás, nós temos fotografia, mas nós estamos esperando o chefe técnico porque nós mandamos as fotos, mas como sai tudo de Limeira, nós estamos aguardando alguém nos socorrer para falar onde é que está essas fotos que, né, tá chegando, porque a gente enviou com antecedência, mas agora vem tudo de lá, porque nós estamos nos organizando. Oi? Oi, Iris? Não ouvi o que você falou, fala com calma. A Iris perguntou, às vezes negras, escuras e azuladas. Elas começam, para ela ficar escura, eu já vi bem preta mesmo. Ela começa um azulado ou começam, a gente fala dos vasinhos, que você falou que é diferente um do outro. Exatamente. Mas como que elas começam, essas varizes? Então, o vasinho, apesar de ser considerado uma variz, ele nunca vai se tornar uma veia calibrosa, uma veia escura ou essa veia mais dilatada. As varizes, elas já começam, essas mais calibrosas, mais saltadas na pele, elas já começam como varizes mesmo. Com o passar do tempo, isso vai aumentando e a coloração, ela pode ir se tornando mais escura. Entendi. Mas desde o início, ela já tem uma tonalidade meio azulada, meio esverdeada, já é uma veia escurecida, desde o começo. Isso pode se agravar com o passar do tempo, mas desde o começo ela sempre já é uma veia com aquelas características específicas. Aliás, o doutor trouxe um aparelho. Eu vou subir minha calça, ainda bem que eu vim de flare. Não colocava até saia, mas sobe. Vocês vão ver minha perna, se eu tenho, porque eu cheguei a ficar bem obesa. Emagreci, minha perna inchou muito. Nós vamos saber se a obesidade é um fator ou não. Você vai saber tudo. Sendo que eu já dei o testemunho do Romário Rocha, um homem magro, vocês conhecem o doutor Sobrancelha. E aí nós vamos mostrar 2 pernas ao vivo, fazendo um exame aqui ao vivo hoje. Fique aí. Doutor, eu fui fazer uma vez uma depilação. Sim. Com cera. Sim. Nossa, na hora que a mulher chegou aqui, foi rough, estourou um vasinho em mim. Eu nunca mais fiz. Isso pode acontecer? Ou varizes? Quais são as causas da varizes? É inchaço? Alimentação? O que causa uma variz? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, se depilação, etc., pode levar a variz. Não, isso é uma coisa assim muito excepcional. Tá? Então, às vezes, dói, viu? Trauma. Se o doutor fizer uma depilação a cera, olha, os homens que brincam na TV são macho. Porque nem com cera, foi nem uma com única, nada. Não sei como a mulherada faz aqui na axila, na virilha. Não, eu respeito, minha pele não aguenta. Tá, mas depilação... Até deu risada, você imaginou, né? Puxando. Não vou passar por isso, com certeza. Não, em mim foi traumático. Mas a depilação com cera não é o fator que leva à formação das varizes, não. Como a gente estava conversando lá no camarim, eu sempre falo que varizes é para quem pode, não é para quem quer. Então, varizes, elas são desencadeadas fundamentalmente por uma questão genética. Então, a pessoa tem que ter um antecedente familiar.
às vezes pula uma geração, então não é porque eu tenho, meu filho obrigatoriamente vai ter, ou se minha mãe tem, obrigatoriamente eu vou ter. Não é exatamente isso. Então a genética, ela tem várias implicações, algumas coisas que a gente chama de penetrância, então por isso que muitas vezes a pessoa tem olho claro e o filho não tem. Mesmo, não tem. Exatamente. Só a única loira. Então, loira não, tinha. Tem um componente genético que é o mais importante, mas tem essa questão também de, às vezes, pular uma geração então ou vai outra. de pessoa para pessoa. Então, as varizes, elas dependem do antecedente familiar, do histórico familiar e do próprio processo natural de envelhecimento. Então, às vezes, da mesma forma, o cabelo vai ficando branco, a pele vai ficando enrugada, às vezes vão ficando mais frágeis e elas acabam se dilatando ao longo do tempo. Então, essas são as duas principais condições. Genética e o envelhecimento. Eu vou fazer várias perguntas que todo mundo está tirando dúvida, inclusive eu, porque o doutor Sobrancelha operou da varize. Então, será, e no caso das pessoas jovens como ele, ou depende de que idade, e será que a obesidade atrapalha? Será que pernas inchadas atrapalha? Calma, que tem muita pergunta e já chegou as fotografias, nós vamos mostrar. E ainda hoje, ao vivo, nós vamos mostrar aqui, gente. Ao vivo, eles vão mostrar minha perna. Será que eu tenho varize? Eu não sei, eu nunca olhei. Aí tá dando água na boca, né, doutor? Doutor, já chegaram as fotos? É para agora aí, porque quando ele explicou o que são varizes, tem fotos das varizes. Podemos mostrar? Oi, diretora? Podemos? Sim, isso, né, doutor? Certo. Então, Nossa, como eu falei... não sei o que é varize, então. Achava que era uma bem grossa, larga. Então, como eu comentei com você, as varizes, elas podem ser desde esses vasinhos pequenos, que têm um apelo muito mais estético do que de saúde, até as veias mais grossas, mais calibrosas. Mas são tratáveis, exatamente. Nós vamos falar os tratamentos. Todas elas são tratáveis, algumas com resultados excelentes. Tá? Esse tipo de vaso, a gente consegue melhorar e muito fazendo a escleroterapia das veias. O que é isso? É quando você injeta um medicamento através de uma agulha bem fininha, bem delgada, e esse medicamento vai produzir uma reação do vaso e o vaso tende a desaparecer. E muita gente me pergunta também, é doloroso, é com agulha, etc. Não é fininha, né? É muito fina e existem alguns truques, alguns artifícios que a gente consegue fazer com que o tratamento seja muito bem tolerado. Então você esfria a pele, você coloca um pouco de anestésico junto do medicamento que vai ser injetado. É como fazer um botox, não dói, é só picadinha que faz botox, sabe? Então, a gente consegue, com certeza, amenizar muito. E aí já é uma variz mais larga, né, doutor? Aí nós já temos uma situação um pouco mais complexa, que você consegue ver na parte superior que existem vasinhos e na parte inferior ou lateral da coxa dessa pessoa que já existem veias dilatadas. Então, são coisas que se comunicam, ou seja, os vasinhos, eles se interligam com veias maiores. Aqui já demanda um processo um pouco mais elaborado de tratamento, não é só com as aplicações que a gente consegue resolver, mas é bem passível de tratamento e de um resultado estético também com todo o potencial para ficar uma coisa muito boa. Porque nós vivemos num país onde a estética é importante. As pessoas têm medo de dar mão para quem tem vitiligo, que não passa, não pega. Exatamente. E a variz já acha que a pessoa tem algum problema. Infelizmente, o nosso país é assim. Então, para que você tenha liberdade, sinta-se bem, outra foto, né, doutor? Sim. Essa outra foto também mostra já veias, isso também é bastante comum, bastante frequente. Essas doem, doutor? Essas mais dilatadas? Então, Flor, não necessariamente. As varizes, elas podem ter um calibre até bem maior e não provocador. Isso é uma coisa de sensibilidade de cada pessoa. Então, pode ser que essas varizes provoquem dor e pode ser que não. Isso depende de cada um. Tá? Isso também é bastante comum na face posterior da coxa e atrás do joelho. São veias que vão se dilatando ao longo do tempo. Isso também, lembrar que não se forma de um dia para o outro. Não, vai aparecendo. Isso leva geralmente anos. Olha.
Aqui é uma outra situação parecida com daquela outra pessoa que vocês Nossa, mostraram. doutor, nunca tinha visto uma perna assim. Que tem vasos e relacionados com as veias. Então aqui o tratamento também é um pouquinho mais complexo. Não é só fazer as aplicações. Tem tratamento e o potencial de melhora muito bom. Doutor, eu nunca tinha visto assim no pé, tô passada. Então, no pé é Você outra... vê como a gente não sabe das coisas? É outra região que tem uma frequência bem alta do aparecimento dessas veias. E no pé tem uma particularidade. Esses vasos, com o passar do tempo, eles ficam muito superficiais. E é muito comum, depois de evolução de longos anos também, não é uma coisa de um dia para o outro, que até pequenos ferimentos, até por coçar a perna, coçar a pele, né? pode provocar um sangramento. Então, as varizes, elas têm um apelo estético, mas não é só isso. Também tem uma característica funcional e o tratamento tem essa importância, não só da estética, mas também de evitar complicações futuras. Eu teria medo de que algo caísse no meu pé, que pudesse acontecer algo, porque elas existem, porque elas têm uma função. Exatamente. Nós tivemos uns testemunhos aqui, doutor, a gente falava de um energético que para as pessoas terem mais relação sexual, e ele é um vasodilatador natural simples. Sim. Teve gente que falou que melhorou o aspecto, me deram testemunha. Isso pode acontecer? Ou é a pessoa que... Particularmente, eu não acredito. Não sabe, não, né? Porque muitos desses medicamentos, vamos colocar entre aspas, naturais, eles podem até, de uma certa forma, sugestionar a pessoa. É o que a gente chama de efeito... Exatamente. Tem o efeito, vamos dizer, placebo. Sim. Então, a pessoa ingere lá às vezes um comprimido de talco, isso é muito usado na medicina para você comparar exatamente o medicamento com um comprimido, com uma pílula que não tem um efeito biológico, e muitos desses pacientes que tomam o placebo, eles acabam melhorando. Então, particularmente, eu não acredito que esses medicamentos naturais, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que saber, né? É aquilo que a gente acredita mesmo. Exatamente. Doutor, eu ando muito de salto. Sim. E muito. Quando eu estou em casa, eu fico às vezes até descalça. Sim. Ou às vezes eu uso um salto pequeno. É verdade que o salto alto, se fica muito tempo, pode vir a dar varizes? Então, para o seu alívio, não. Resposta é um categórico não. Posso continuar sendo perua. Exatamente. Não que eu seja um incentivador e que eu vá... A perna precisa descansar. Eu exatamente. Então, o uso de salto, ele tem que ser moderado, como tudo na vida. Então, se você usar um salto, sei lá, de 3, 4, 5 centímetros, isso não vai prejudicar absolutamente quase nada. Porque ele tem a base na frente. Exatamente. Mas a questão é que muitas vezes as pessoas relacionam varizes, dores nas pernas, uso de salto. Às vezes o salto dá dores nas pernas e não necessariamente as varizes. Não, meu não dá. Então, essa confusão, essa mistura dessas crenças é que muitas vezes levam as pessoas a imaginarem que os saltos vão provocar varizes. Não provoca. Mas um salto moderado, alguma coisa baixa, com uma plataforma larga, de forma alguma vai trazer algum prejuízo. Às vezes eu uso os escarpãs, mas eu não fico o dia inteiro com ele, não. Tem mais fotografia? Vamos mostrar? Nós estamos aqui mostrando mais, porque essa é diferente das outras, né? Menos. Exatamente. Como vocês podem ver, essas já são veias um pouco mais salientes, um pouco mais saltadas. Ela tá para fora, Exatamente, que estão na região posterior ali da coxa e do joelho. Esse tratamento também, dificilmente a gente consegue um resultado só com a secagem, só com as aplicações. Essa pessoa provavelmente vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, uma mini cirurgia para remoção dessas veias. Esse é o tratamento para esse caso. Quando elas estão saltadas, a gente sente alguma coisa? Porque eu fiquei espantada no pé e na coxa. Porque no lugar da frente a gente vê, dificilmente a gente fica olhando atrás no espelho, né? Não sei o que, você tem um corpão, você fica olhando todo dia para o biquíni, né? Mas a gente que corre o dia a dia, sim, eu parei para pensar, falei, quanto tempo que eu não olho? Mas atrás. Então, a gente vai, olha essa foto.
Tá, outra característica, outra veia já numa fase um pouco mais avançada, tá bem mais saliente. Era assim, ele teve que operar, era bem para fora. Exatamente, então tá bem mais saliente, isso aí já denota que o processo teve mais tempo de evolução, então são anos até chegar Quanto uma antes, característica melhor, dessa. tratar é melhor. Sempre, Prevenção. sempre. O tratamento, ele vai dar os melhores resultados quanto mais precoce ele for realizado. Então, gente, ó, fiquem atentos. Se vocês verem que tem, já procura o tratamento que é menos invasivo. Já já nós vamos mostrar ao vivo um exame na minha perna e na da diretora Iris. Nós vamos ser as modelos. Não, porque eu não sei se eu tenho, e o doutor pode detectar antes. Será que pode? Ó, o aparelho tá lá. Olá, Bom, chefe Mônica Castro, que vai estar aqui dia? 17 de agosto, Dia 17 de agosto, na Casa do Confeiteiro. na Casa do Confeiteiro, dando cursos. Isso, são 2 aulas. Manhã, aula de bolos da vovó, coberturas gourmet. E à tarde, uma aula de sonhos. Ai, sonhos com recheios incríveis. Vai sair um pouquinho... Apesar que vou estar preparando o tradicional, mas com recheios mais, né? Na linha gourmet, tipo aqueles recheios famosos, que o pessoal adora e que vai fazer muito sucesso aí pra quem... Você vai ganhar dinheiro ou vai fazer a festa em casa, Também. Né? Minha mãe ia comer tudo. Bom, aliás, chefe, vamos começar a massa? Vamos começar. Deixa eu virar minha coleira aqui. Tá virando, ó. Deixa eu pegar uma espátula. Ah, eu quiser eu faço pra Faltou. você. Tá embaixo, Tá chefe. aqui. Tá aqui embaixo. Ó, vou pegar aqui, caso você precise apoiar. Isso. Então, receita super facinho, é uma massa manteigada, então a gente trabalha com uma boa proporção de gordura, pode ser manteiga ou margarina, o importante é que seja sem sal. Tá. Sempre verificar que ela, na embalagem sempre marca assim, 80% de lipídios, porque quer dizer o quê? Que tem mais gordura do que água na sua composição e aí vai deixar uma textura mais legal na nossa massa. Olha isso, gente, muito legal. Então eu vou colocar aqui a nossa margarina. Aqui é margarina, estou trabalhando hoje com margarina. Margarina sem sal, chefe? Sem sal. Sem sal. As gemas. As gemas. Eu gosto de trabalhar bastante com ovos grandes, mas se o pessoal de casa não encontrar, é só aumentar uma unidade, tá? E o açúcar. Os ingredientes secos, procura sempre trabalhar com eles peneirados. Sempre. A farinha, o açúcar, porque vai ajudar a dar mais leveza, deixar essa massa mais airada. Fofinha, por mais isso que ela fica fofinha. úmida, né? Isso também. Então nós vamos bater primeiro então o açúcar, a margarina e as gemas. As gemas. Dançando! Bora! Vamos lá. Vai batendo. Entrando também nas redes sociais da chefe, viu? E essa receita, ó, você vai saber lá a agenda da chefe que vem agora. Ela volta o mês que vem também. Ela pode ir em qualquer lugar do Brasil. E você, logo quando terminar o Versátil, você pode ir no Facebook da Rede Família, já vai estar lá a receita, tá? Para vocês, a receita e o modo de preparo, tá bom? Você já entra lá e vai ter. Vai bater 10 minutinhos, tem que respeitar o tempo, pode bater. Deixa eu só passar a informação pro pessoal. Por que tem que bater todo esse tempo? Para eliminar aquele cheirinho do ovo, então tem que bater bastante até esse creminho ficar aquela tonalidade mais branca. Cheiro de ovo, eu não gosto. Não gosto de cheiro de ovo em nada. Nada, então bate bem, velocidade alta, vai que vai, até ele ficar aquele creme bem branco. Adoro! Olha! E é fácil, né? Tá ficando bonita a massa. Ó, tá linda. Tá ficando cremosa. Então tem que bater bastante. Falta aí, diretora. Ô, chefe, você viu fofinha, né? Nunca viu fofinha? Tava mais... Quer ver? Agora tá magrinha. Ô, Thales, põe aquela fotinha minha rapidinha aí. Aquela do carro. Doutor, olha como eu tava. Eu fiz uma pergunta pro doutor que você deve estar em dúvida. Quando a gente incha muito, a perna incha-se dá varizes. Eu nunca vou deixar de tomar o LA. Mudou minha vida, gente. Obrigada, Botânic.
Vamos continuar, chefe? Vamos Tá continuar. pronto? Tá pronto. Olha que Olha a creme bonito. massa. Vamos dar um close aqui. Só dá pra mostrar assim, de longe. Isso, ó. Olha que lindo. É essa textura. Bem 10 cremoso, minutos. 10 minutinhos. Vai ficar bem cremoso, que é o Certo. tempo do açúcar dissolver, eliminar bastante o cheirinho, né, do Do ovo. ovo, porque integram no outro sai o cheiro Sim, do ovo. dá pra passar também a gema na peneirinha, peneirinha. pra retirar a película, ajuda bastante. Aí fez esse processo, vai misturar a farinha de trigo e o leite, intercalando. E vamos adicionar aí a canela em pó e a essência de Vamos baunilha. fazendo então. Vamos lá. Vamos lá. Quer uma colherinha ou a chefe vai pondo assim? Eu vou colocando assim. A chefe quer que eu vou ligando pra você, chefe? Eu quero, pode ligar, Vamos lá, velocidade baixa, pra não voar muita farinha. Senão vou a farinha. Ai, gente, já fez ficar branquinha aqui. Não pode ter pressa, viu, gente? Aos poucos. Ela intercala leite, farinha. With all of the guys in the corner. Oh baby, you're the latest trick. Oh, you seem to have their number. Fica linda a massa. Tá bem cremosinha. Cafezinho ou... Essência de baunilha. Essência de baunilha, tá? Cafezinho, porque é tudo. Canela em pó. Canela em pó. Que linda que fica a Dá vontade massa. de comer assim. Olha. É bem cremosinha. Tá linda a massa, gente. Pena que vocês não estão vendo. Já já vamos mostrar pro pessoal. Não pode mais? Aí, como vai ver? Aí depois eu só vou precisar bater as claras de neve, Tá tá? bom. Aí eu Pra tempinho. misturar aqui, né? Aí, ó. Agora, gente, ó, a gente vai esvaziar o pote, tá pronta a massa. Ela vai bater as claras em neve. Nós vamos mostrar, olha o ponto, que lindo, mostrar. gente. Segura aqui, gente. A tonalidade que fica. Ficou né? linda a massa. A canela em pó, ela dá uma cor bem bacana. E o aroma que fica, né? O aroma Muito delicioso. bom. Agora você vai bater as claras em neve. Bater as claras de neve para incorporar e o nosso bolo praticamente vai estar pronto para levar ao forno. Oi, enquanto ela bate as claras, você quer que eu fique aqui ou eu vou com o doutor, diretora? Diretora? Ou eu falo daqui? Minhas amigas estão tão felizes. A clara é em neve, mas ela vai usar o mesmo recipiente, né? Ela vai tirar daqui. Conta para minhas amigas como quem tá... Você sabe, né? A gente é como levantar os caídos. Daqui a pouco eu falo dos caídos. Tá, ô chefe, ó, e nós colocamos, enquanto ela bate, ela peneirou, colocamos a essência de baunilha, A canela em pó. a canela em pó. E a canela em pó, e só. Só. Muita gente pensa assim, é bolo churros, é feito com aquela massa original do churros. Não. Não tem nada a ver, é somente só Ele lembra. Lembra O o sabor da saborzinho canela, do doce de lembra. leite, canela e o açúcar Ai, que cristal. delícia. Depois tem uma dica do açúcar também, Ah. porque o pessoal utiliza muito aquele açúcar, Flor, deu um Demerara branco. ou não? Não, aquele bem fininho de confeiteiro. Ah, de confeiteiro. Eu Acho sei que é de um açúcar confeiteiro. fininho. Mas tem um que chama açúcar gelado. Esse daí, ele permanece aquela textura branquinha, porque o outro, quando a gente polvilha em cima do bolo, o que que acontece? Pouquinho tempo, a massa ela vai absorver. Ah. E aí ele some. Então, confeitaria, padaria, utiliza muito açúcar gelado, que aí ele permanece do mesmo jeitinho. Açúcar gelado. Gelado. É uma marca ou você põe na geladeira? É o tipo do açúcar, é só o nome. Tem que comprar o Só o açúcar nome. gelado, então, Ele- pra pôr por... Né? Ele é fininho, vai armazenar no armário, a mesma Entendi. coisa do outro. Ele só vai permanecer a textura dele. Entendi. Mas não pra pôr na receita. Não, A receita usamos só no pra comum. enfeitar. Só pra enfeitar, Só pra enfeitar. Estamos falando. Isso. E aí é bem legal, porque aí fica aquela textura tipo parecendo uma neve, né? Bem lindo aí pra decorar o bolo do pessoal, que vai vender ou vai fazer pra família no final de semana. É receitinha super prática que ainda dá pra fazer hoje. Ó, gente, eu vou falar uma coisa que o doutor vai dar risada. Mas todo homem tem uma mulher. Gente, se eu tivesse conhecido antes de operar, que eu emagreci tanto, eu tirava minha roupa, as florzinhas aqui, fazia assim. Aí eu colocava uma roupa, parecia que eu tava sem nada. Aí o pessoal vinha com fita crepe, durex, pra tentar salvar alguma coisa. Você sabia que hoje tem uma tecnologia
que vai poder, você usando todos os dias, é como ele vai fazendo com que eles voltem a um lugar certo e que eles aumentem de tamanho, e não só a mama, o bumbum também. Que é isso mesmo, amiga. O Volúpia tá fazendo sucesso no Brasil. Doutor, Vamos lá. nós vamos mostrar fotos. Tá aqui o aparelho. Hoje eu vou mostrar pro doutor. Esse aparelho, doutor, ele consegue, porque às vezes não está aparente, mas consegue detectar se eu tô com a varize, ou a varize, quando ela acontece, ela aparece. Então, as varizes, como eu disse, são dilatações das veias superficiais. Porém, existem algumas veias que nós não conseguimos identificar ao olho nu. E, para isso, a gente lança a mão da tecnologia, dos aparelhos. Tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês 2 aparelhos. Esse aparelho é um aparelho de transiluminação. O que ele faz? Ele joga a luz na superfície da pele e ele consegue mostrar aquelas veias que não são exatamente profundas, mas que elas estão um pouco mais para dentro na pele. Certo. Tá? E a gente usa bastante esse aparelho quando você vai preparar o paciente para uma cirurgia, por exemplo. Se precisar, a gente diminui até a luz aqui para ver. A gente vai precisar sim, porque a gente consegue identificar as veias com uma clareza bem interessante. Esse outro já é um outro tipo de exame. Isso aqui é chamado ultrassom. É um ultrassom com Doppler. Ele é, vamos dizer, específico para avaliação das veias. E ele tem uma indicação um pouco mais restrita, não tanto quanto este, né? quanto que mostra até a transiluminação, exatamente. Tá? Porque esses 2 aparelhos eu tenho no consultório, mas esse aqui, a transiluminação, exatamente, é muito fácil, muito simples, muito rápido. Para você fazer um ultrassom completo, um ultrassom com estudo adequado das veias, então isso leva um certo tempo, demanda tempo. Então, habitualmente, eu faço o exame mais rápido no consultório e encaminho aqueles pacientes que precisam de uma avaliação um pouco mais detalhada para fazer um exame especificamente no laboratório. Então, eu tenho esses 2 aparelhos como triagem. Um pouco mais específico, o outro um pouco mais versátil, e que a gente consegue identificar a presença das veias na perna das pessoas. O doutor falou de alguns tratamentos, os cremes que a gente ouve, que dizem que é bom para a perna. No caso das varizes, é outra coisa, que às vezes a gente confunde. Eu até perguntei para o doutor se inchaço nas pernas dá varizes. Tem pessoas que incham muito a perna. E eu achava que dava varizes. O doutor falou que não. Sim. O inchaço, Flor, na verdade, é a consequência, não a causa do problema. Então, aquelas pessoas que têm inchaço, geralmente já são em decorrência das varizes. Não que todos os inchaços, que todas as pernas inchadas estejam relacionados com as varizes. Não, não é isso. Mas o inchaço é a consequência, não a causa das varizes. Pode acontecer, né? Pode acontecer, exatamente. Oi, Iris. Vamos ver as fotos do exame. O doutor trouxe umas fotos, né? Trouxe. Esses são os exames, nós vamos até falar da cirurgia também. Exatamente. Então, essa foto mostra o que a gente consegue identificar com um desses aparelhos que eu trouxe. Aqui. Com esse aqui. Então, você promove... É aquele ali, né? Exatamente. A gente faz a iluminação. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Renan, apaga um pouquinho essas luzes. Você sabe qual que é essas aqui pra gente... Será que as câmeras captam? Desculpa que a gente não teve tempo de treinar isso. Pode apagar essa aqui. Vamos ver se... Se der para apagar mais, se fica der mais para apagar visível. aqui, então a dos onde eu faço... a minha veia do antebraço. Isso. Vamos lá. Então, você consegue identificar um pouco mais na profundidade. Eles estão regulando até a câmera, Exatamente. Claro que aqui a gente está mostrando como pode, ainda tem que ter luz acesa, senão o pessoal... Exatamente. Dá para ver, tá perfeito. Mas dá para ver que dá para ver. Tá perfeito, tem uma visualização doutor. melhor da veia. Perfeito, obrigada, meninos. Pode acender a luz. Certo. Adorei. Então, isso a gente faz habitualmente no exame das pernas, meu né? Deus Para identificar aquelas veias que estão um pouquinho mais escondidas. Meu pai, eu nunca olhei minhas pernas. Você já parou para olhar nas pernas? Olha essa aqui. Esse aqui é esse outro aparelho. Esse é outro aparelho, que é o ultrassom.
Então, nós Que aí precisamos tem que passar o gel, como que a passar grávida o gel. faz, a gente faz na mama. Exatamente. Só que o exame da grávida, ele tem um outro objetivo. Esse outro aqui, o aparelho muda exato, um pouco a frente. muda o transdutor, que é essa Esse é porção que próprio a pra gente mostrar coloca. varizes. Exatamente. É próprio para mostrar a circulação de uma maneira geral, não só as varizes, mas as artérias, às vezes, bom, de né? maneira Porque geral, a gente consegue Muita gente tem uma identificar. péssima circulação na perna. Então, né? para quem que é indicado fazer esse tipo de exame, esse tipo de ultrassom? Geralmente são aquelas pessoas que têm algum sintoma, uma pessoa que já tem um inchaço, que você suspeita que esse inchaço seja decorrente das varizes, as pessoas que nós suspeitamos pela anamnese, ou seja, pela conversa com o paciente, pelo exame clínico, que ela pode ter algum problema ou alguma insuficiência da veia safena, então a gente vai direcionar esse paciente, essa pessoa, para um exame bem específico, que é o ultrassom com Doppler. E ele vai me dar essas informações, a circulação está ruim aqui, ali, está com refluxo, a veia está dilatada. A operação do coração, quando falar de safena, tem a ver isso? Doutor? Não, são coisas outra diferentes, coisa. são coisas Porque diferentes. falam que tiram daqui. Exato. A cirurgia, a ponte de safena que se coloca no coração, a ponte de safena pode ser feita em vários locais, não é só no coração. Sim. Tá? Então é para substituir uma artéria que está obstruída Entendi, no que pode coração. acontecer também. Exato. E nas aí pernas. é retirado um segmento da safena que está nas pernas e ele é implantado no Entendi. coração. Tá? Então não é que a pessoa que faz uma cirurgia de ponte de safena tem necessariamente as varizes. Aliás, São coisas ó, diversas. esse é um esquema, né, doutor? Exatamente. Aqui já é um esquema de tratamento, Flor. Então, quando nós temos uma insuficiência na safena, algum problema na veia safena, aí você já parte para a indicação de tratamento, que é, na maioria das vezes, a cirurgia. Tá? Na maioria das vezes, eu vou explicar por quê. Porque existe uma outra opção de tratamento, mas o tradicional, o clássico é fazer a cirurgia. Então, eu identifiquei que meu paciente tem sintomas, eu encaminhei para o exame, ele fez o ultrassom e eu identifiquei objetivamente que a safena dele está com problema. Então, a cirurgia é feita com um corte ou uma incisão no tornozelo ou no joelho e na virilha, sempre na virilha. E aí é passado um dispositivo que é nada mais é do que um fio de nylon calibroso, um fio de nylon especial, obviamente, um fio de nylon cirúrgico, exato. E nós, então, seccionamos a veia em cima, na virilha, embaixo, e aí você amarra essa veia safena e a gente faz a extração dessa veia safena. Então, essa que é a cirurgia para safena. Entendi. Tá? E esse esquema está mostrando exatamente bem o isso. Como é que a gente faz? Passa o fio, dá para ver ali numa das imagens, na imagem No B2, e no exatamente. C2. E no C2. Então, depois de amarrado, etc., é feita a secção e a gente faz a retirada da veia safena. Existem também outras duas modalidades para o tratamento da veia safena. Tá? Existe uma modalidade que é mais moderna, que nós consideramos como minimamente invasiva. Essa aqui, tá? doutor? Não é essa Não foto. é essa. Aí a gente Peraí, vai a gente explicar já. já. Existe o tratamento minimamente invasivo, que é feito através de laser. Ou seja, eu vou cauterizar essa veia. Em vez de remover a veia, então eu passo uma fibra óptica dentro da veia, tá? Guiada pelo ultrassom. Então, com o ultrassom eu vou localizar a veia, eu punciono a veia e coloco essa fibra óptica e aí a gente cauteriza. Qual é a vantagem de se fazer uma cirurgia com a safena? Porque você não precisa fazer cortes. Exato, a recuperação então, mais rápida. A recuperação é mais rápida, então tem todas essas vantagens. Não é que acabou a cirurgia convencional de safena, de forma alguma. Mas essa é mais moderna. É uma cirurgia mais moderna e, quando é possível, tá? Existem algumas condições... O Romário ficou cheio de pontos, ele teve que fazer tudo isso mesmo. Existem algumas condições anatômicas que a gente precisa ter para poder fazer essa cirurgia. É avaliado caso a caso. Exatamente. Olha, gente, é muito bacana, porque a gente nós temos até vídeo, né? A gente editou. As pessoas falam as coisas
Muitas pessoas que tiveram problemas é porque às vezes não contam toda a verdade dos medicamentos que usam. Por isso que nós devemos ser honestos com o nosso médico, porque eles fazem aquilo que nós falamos. Eles acreditam, você faz o exame, está tudo bem, não esconda nada do seu médico, sempre fale a verdade que é melhor. E vá com relatório às vezes, porque a gente esquece. Quando surgiu? Não sei, não lembro, dói, não dói. Então, procurar anotar para que você não esqueça. São informações, né? que são muitas vezes importantes, senão a gente não consegue fechar um diagnóstico e fazer um planejamento de tratamento adequado. Porque existe algum risco na cirurgia de varizes? Flor, Pelo que eu vejo ali, não. Qualquer procedimento médico envolve um risco. Obviamente que sim. Então, para isso que o médico ele é treinado, é para avaliar o risco e o benefício. Então, se eu tenho uma paciente muito idosa, com vários problemas de saúde, complicações, etc., talvez o risco não valha o benefício que essa pessoa vai ter. Então, tudo é uma questão de avaliar o risco-benefício. As varizes, elas podem começar na vida, geralmente elas começam na vida adulta, é muito raro crianças aparecerem com varizes, mas elas podem começar bem cedo também. Então, quanto mais cedo a gente fizer, provavelmente menos risco o nosso paciente vai estar exposto, porque as pessoas mais jovens habitualmente não têm doenças associadas, tá? Então, é lógico que quando vai passando o tempo, a pessoa vai ficando mais velha, vai surgindo a hipertensão arterial, diabetes ou outros problemas clínicos que muitas vezes impossibilitam dessa pessoa ser submetida ao tratamento. Mas eu fui olhar para minha perna agora, doutor, porque o doutor falou que às vezes não dói, não é, que eu achava que doía. Tem casos que dói, ele já vai falar, tá? Nossa, vou até tomar meu cheiro, viu, doutor? Porque eu falei pro doutor que eu só estou usando de produto natural. Medicamento só quando
Pai eterno, você sabia que a gente pode comer de tudo um pouco, mas você tem que ter uma vida saudável. Sim. Hábitos saudáveis. Olha, o contato da nossa querida chefe Mônica, você pode segui-la nas redes sociais lá. Olha que linda massa! Super leve. Ela vai dando agenda para você. Você vai vendo os dias que ela tá. Pode inscrever-se já nesse curso aqui na Casa do Confeiteiro. Pode fazer encomendas. Olha a forma que ela falou que já tem uma parte para que você possa decorar. Olha que bacana. Tem uma aqui. Você untou com o quê? Canela em pó. Só a canela? E manteiga. Manteiga e canela em pó. Mas pode ser farinha de trigo. Tá. Se o pessoal quiser. Essa forminha, me desculpe os fabricantes, maior, né? mas não sei se eu vou falar o nome certo, mas acho que é Ballerine o nome dessa forma. Olha que legal. Agora que tá começando a aparecer essa forminha lá na capital, mas que no legal. interior é mais fácil de achar. Ah, que bacana, né? O pessoal fala que parece até um pratinho de cachorro. É bom que você for no curso dela, vai ter lá, né? Parece, né? O bacana, formatinho. Você já compra lá. Isso. E aí é só a gente colocar. Vai no forno quantos graus? Temperatura 180 graus. Aquece uns 10 minutinhos e depois aí de 30 a 40 minutos vai depender de forno para forno. Tá bom. Tá bom? Vamos pôr no forno então, ó. Que linda a massa. Muito bonita a massa, chefe. Muito bonita mesmo. Aqui dá para colocar em 2 forminhas, tá? Essa daqui, ela cresce, ó, gente. Ela então, cresce bastante. Você tem que deixar uma parte sem colocar, ó. Ela tá fazendo assim para tirar as bolinhas. Isso, coloca sempre um pouquinho para cima da metade, porque ele ainda vai crescer para depois ele não transbordar. Então aí vai pro forno agora. Isso, tá prontinho. Vamos pôr no forno aqui. Tá ligadinho no nosso forno? Aqui vamos ligar. Não tá, gente. Não é pré-aquecido? Isso, pré-aquecido. Gente, vocês não ligaram o forno. Mas não tem problema que eu utilizei aquele fermento que só começa a fazer o efeito depois que ele é aquecido. Aí, então ele vai aguentar um pouquinho. Peraí que eu tô fazendo aqui, pronto. Não, desculpa, é aqui que liga. Aí, peraí que eu tô fazendo o trâmite aqui. Ai, depois, peraí, depois vocês põem aqui os graus, tá? Nós acerta, Tá, rapidinho. ajuda aí aqui. a chefe. Ó, vai alto e tá dando interferência. Daqui a pouco a gente fala o quê? Não, agora tá com longe, tá com interferência, viu, diretora? Ah, os vídeos e a foto, sim. Aperta e segura, fala com calma, esse ponto é diferente. Já daqui a pouco os vídeos pra vocês, tá? Nossa, aí agora a coisa tá caindo. Ixi, é que eu tirei pro pessoal ver que é verdade, né? Mas eu já tava com ela desde cedo, gente. Tem que usar um tempo, depois pode tirar, depois passar hidratante. Doutor, Sim. microfone, deixa eu fechar. Ah, peraí, amiga, desculpa, viu? Você viu? Eu fechei até a jaqueta, a gente tá ficando metida. É tudo pé. A gente adora, mulher adora ficar com o corpinho em dia. E tava com a cinta, ninguém sabia, viu? Eu já estava com a cinta. Doutor, nós falamos da cirurgia. Nós temos aquela foto que a Iris mostrou. Essa daí é aquela que o doutor falou que puxa. Exatamente. Essa cirurgia, essa ilustração é para mostrar como é retirada a veia. Tá? Então, para safena, a gente tem aquelas 2 possibilidades que eu falei. Ou faz a cirurgia com laser, ou faz a cirurgia tradicional, com a remoção da veia. E existem as veias que são tributárias, ou seja, elas drenam, elas se comunicam com a veia safena. E a gente faz a remoção através de pequenos cortes e nós introduzimos uma agulha de crochê, literalmente é agulha de crochê, é o melhor, Bárbaro, que é o puxa melhor direitinho. Instrumento, exatamente, que a gente Sem tem danificar. orgulho de Falar, né? falar, porque foi introduzido na cirurgia vascular por um médico brasileiro, o Dr. Toshio, que é um colega nosso, que ainda frequenta a nossa sociedade de cirurgia vascular e revolucionou a cirurgia de varizes. Então, com uma agulhinha de crochê, nós tracionamos a veia, ela é retirada e aí você elimina o problema. Qual a melhor época, assim, quem precisa entrar em cirurgia para fazer? E eu antes perguntei ali pro doutor no intervalo se caminhada, atividades físicas, que ele já olhou minha perna, não vou pôr pra fora de jeito nenhum, eu vou lá tratar com ele. Aí você faz só tudo antes e depois, tá, doutor? Tá. Tem um tempão que eu não faço atividade física, eu vou ter que fazer agora. E eu fazia muita. Atividade física é bom para não surgir? Atividade física é fundamental, Flor. Ela, falando como cirurgião vascular, ela é fundamental para
a condição cardiovascular das pessoas. Então, não é só exatamente para as varizes. Então, ela é imprescindível na vida de qualquer pessoa que quer envelhecer, que quer amadurecer com qualidade de vida e minimizando os riscos de terem problemas circulatórios. Especificamente para as varizes, as atividades físicas, sobretudo aquelas que enrijecem a musculatura das pernas, elas vão ajudar na circulação e diminuem a incidência de varizes. Estou fazendo pilates. Então, a obesidade, a falta de atividade física, apesar de não serem os principais fatores determinantes, eles vão contribuir sim. Então, se a gente conseguir manter o peso adequado, se a gente fizer uma atividade física regular, você vai estar diminuindo a chance de ter. Eu vou mostrar mais foto. Eu sim. levantei essa perna pro doutor, ele falou, olha aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho, nem precisa da luz, ó. Estão vendo, gente? Há muito tempo eu parei de fazer atividade física, eu voltei agora. E voltei com pilates para voltar o meu corpo a alongar, uma atividade que eu vou pôr numa resistência. Você viu como é importante fazer atividade física? Vamos mostrar mais foto, diretora? Só o pilates não é o suficiente. Não, eu vou ter que fazer musculação, caminhada. E atividade aeróbica para as pernas a dança. É importante. Você viu que eu falei que eu danço no Dança, bicicleta, corrida. Óbvio que tudo isso tem que ter orientação médica. Não é aquela pessoa que nunca fez atividade física na vida, resolve depois dos 50 anos fazer alguma coisa desesperadamente. Não é assim. Não. Você tem que ter um acompanhamento, uma recomendação médica. Eu estava muito parada, então eu entrei no Pilates, porque o Pilates você trabalha com o peso do seu corpo. Já pus bastante resistência nas molas. Agora eu volto a fazer caminhada. E aí eu vou voltar a dançar também com o meu videogame, que é a hora que dá para fazer à noite. E vou voltar para a academia. Vou introduzindo aos poucos, porque eu estava muito parada. Senão, você ficar machucada, não voltar nunca mais. Mas dançar com videogame funciona muito bem. Mas eu vou dançar, adoro! Atividade aeróbica, que se você mantiver um certo tempo, um certo ritmo, isso vai dar um condicionamento cardiovascular, sim. Ai, bárbaro, gente. E vamos ver essas fotos, doutor? Vai explicando pra gente. Então, essa pessoa já tem indicação de fazer o tratamento, de ser submetida à cirurgia de varizes. E como preparo, já na véspera da cirurgia, você marca as veias que vão ser retiradas. Por quê? Porque as varizes a gente examina em pé. Por quê? Porque a pressão do sangue, ela vai deixar a veia mais túrgida, a veia mais cheia, você consegue identificar melhor. Se você for fazer o exame da pessoa com ela deitado, muitas vezes desaparece. Então você coloca a pessoa de pé. E no pré-operatório, eu habitualmente faço isso na véspera da cirurgia. Existem alguns colegas que fazem no dia da cirurgia. Eu prefiro fazer um dia antes, no período da tarde, que às vezes já estão mais visíveis, mais dilatadas. Verdade. Então eu peço para o paciente, marca uma consulta comigo, a gente faz na véspera da cirurgia. E essa é uma caneta apropriada, então a pessoa pode sair, tomar banho, não vai desaparecer a marcação. E aí a gente marca quais as veias que devem ser retiradas. Então, com o auxílio dos dois instrumentos, dos dois aparelhos, então eu vou identificar o trajeto da veia safena, o calibre da veia safena, onde eu preciso fazer as incisões. Doutor, eu vi ali a marcação daquela paciente. A gente não imagina o quão importante falar sobre isso. Obrigada por o doutor estar aí, porque nós, amigos, todo mundo fala muito do coração, fala muito da próstata, do câncer de mama, e ninguém fala da importância de cuidar dessas varizes, porque é importante, elas estão interligadas. Se não tratar, quais são os riscos da pessoa não tratar? O que pode acontecer? Então, as complicações das varizes, como eu disse, dificilmente uma pessoa vai ter um problema sério, alguma complicação muito grave que leve à morte. Isso não acontece. Mas o estágio final da doença varicosa, da doença venosa, é a formação de úlceras varicosas, de feridas nas pernas, que são muito incapacitantes. Eu já vi. Então elas são dolorosas, elas são constrangedoras, porque a pessoa deixa de ter um convívio social adequado, espontâneo. Elas podem podem ser a porta de entrada para penetração de uma bactéria, então ocorrem infecções. Verdade. Então, são coisas bastante desagradáveis. Então, o estágio final é a formação da flebite e
das úlceras varicosas. Aliás, aí eles deixaram uma pergunta que eu não consegui. Como que é a escleroterapia? O que é? Aí é a secagem, né, doutor? Exatamente. A escleroterapia é a secagem das veias, a secagem dos vasos. Como eu disse já no começo do nosso bate-papo, através de uma agulha você punciona a veia, ou seja, coloca essa agulha dentro da veia e você vai injetar o medicamento. A escleroterapia, ela é fundamentalmente indicada para os vasinhos, para aquelas veias de calibre menor. Tá? Mas tem que passar para avaliação e os exames. Exatamente. O doutor já olha, já sabe de tanto quanto tempo, doutor. O senhor já trata, embora você seja um homem muito jovem. Obrigado pelo jovem. É jovem, né? Eu já vou completar 27 anos de formado no final do ano. Né, bem? 27 anos, imagina. Já vi bastante coisa. Muita coisa. Só de olhar você já sabe. Claro que ele vai mostrar pra gente, olha, em que estado tá o tratamento que precisa. Aliás, tem um vídeo, né? Vamos ver o vídeo, doutor, é da cirurgia, né? Isso. Olha, de cirurgia. Aqui não é queimando, é fazendo o que o doutor falou agora, né? Aqui eu estou fazendo anestesia. Anestesia para... Preparando para a remoção da veia safena. E hoje em dia... Olha ele lá com a cirurgia das varizes, ela sofreu modificações muito significativas nos últimos 20 anos. A primeira foi o advento do ultrassom. Antes, olha, dá para ver pessoas, perfeitamente, exatamente. olha. Então, antes não existia um ultrassom, então a gente opera. Felizmente, vivi pouco essa época, mas antigamente era se difícil. operava sem o auxílio de um instrumento que te dá as coordenadas exatas que você precisa ter hoje em dia para a cirurgia. E outra coisa que evoluiu muito foi a anestesia na cirurgia de varizes. Bárbaro. Hoje eu consigo fazer uma proporção assim imensa dos meus tratamentos só com anestesia local. Bárbaro isso. Então, muitas dessas cirurgias, anestesia local, uma sedação, às vezes a pessoa está um pouquinho ansiosa, faz uma sedação leve, tá? Parecida com aquela sedação não se mexer também, né? da endoscopia. Então a pessoa passa por um soninho ali, mas a anestesia efetivamente, muitas vezes a gente faz com anestesia local. Isso proporciona uma recuperação muito boa para o paciente. Nossa, eu amei saber. Exatamente. E amei porque eu não tinha olhado para as pernas. Olha para suas pernas aí, pode olhar. Nós estamos falando preventivamente. Obviamente, muitas pessoas, 45% das mulheres, dá em homens e mulheres, né, doutor? Dá em mas homem mais e em mulheres, pelo jeito. Um pouco mais nas mulheres do que nos homens, Flor. A proporção não é tão maior assim nas mulheres do que nos homens. Existem duas coisas básicas que mudam, né? Primeiro, é que as mulheres elas se preocupam muito mais com a estética. Então, aparecer um vasinho, frequentemente a mulher nota, percebe e muitas vezes procura o tratamento. O homem já é um pouquinho mais descuidado, então ele espera aquelas veias ficarem maiores, mais salientes. Fica bem salientes. E as veias, eu já vi, às vezes dão sintomas. Então é nessa fase geralmente que os homens procuram o tratamento. Tem pessoas que sentem dores também, né? Tem pessoas que sentem dores, tá? Exatamente. Então existem pessoas que têm sintoma de desconforto, de dor, peso nas pernas. Também é bastante comum. Então, nessas condições, geralmente os homens procuram o tratamento. E outra coisa, nós, felizmente, não precisamos passar pelo processo de depilação na perna. Então, os pelos da perna, eles vão dar uma mascarada, vão dar uma disfarçada e a coisa não fica tão visível, diferente das mulheres. Com idade fica uma beleza. Exatamente. Dá para ver o mapa geográfico. Tá, mas isso não quer dizer que os homens não devam tratar e não devam fazer o tratamento precoce. Deve fazer o tratamento também o mais cedo possível. Tem função e está tudo interligado, está tudo ligado no corpo humano. Gente, prevenção é tudo, tratar é tudo. Se eu tivesse conversado com o doutor, se eu tivesse visto um programa como o Versátil atual, eu não tinha parado a atividade, não ia ter que passar em consulta. Olha que beleza, né? Mas agora a gente se cuida. Tem que se cuidar, gente. Você está falando alguma coisa ou você está apertando aí de brincadeira aí? Que eu acho que ela está tentando falar alguma coisa para mim. Tá falando, nenê? Tá só tchuc-tchum, tchuc-tchum. Posso falar? O doutor, a gente cuida até de careca aqui. Olha lá, o vídeo, solta o vídeo. Olha lá o vídeo. Nós editamos algumas partes, porque muitas pessoas são muito sensíveis. Se é sensível, não olhe. Então, olha aqui, aí é a retirada de uma veia que é a tributária da veia safena, não é
a retirada da safena, como foi Olha o outro que vídeo. bárbaro. Então, com uma pinça apropriada, que é essa aí que eu estou puxando a veia, Aham. a gente faz a remoção. Então, você literalmente tira Olha, é bem simples, veia da né? pessoa, Mas tem exatamente. que ser certeiro, claro, um profissional Exatamente. adequado. Você tem que estar treinado para isso. Depois é feito o curativo com Furinho, né, doutor? uma espécie de esparadrapo, Aham. né? Uma coisa um pouco mais elaborada, que é um material próprio para cirurgia. E aí a pessoa sai com a perna enfaixada, vai tirar a faixa 1 ou 2 dias depois. É rápida a recuperação. E hoje em dia, com essas técnicas mais modernas, praticamente a pessoa não para a sua vida. Então, se você fizer uma cirurgia bem indicada, uma cirurgia com cuidado, 1, 2, 5 dias depois, a pessoa está andando, saindo, dirigindo, trabalhando. Não existe mais aquele clichê que a tem que pessoa ficar precisava parado. ficar parada 1 mês pós-operatório. Eu adorei. Hoje, coisa é rápida. Marca consulta, se cuida bem, informação é tudo. Você vê, eu sou uma pessoa, doutor, que falo de tudo quanto é todos os assuntos. Eu nunca tinha parado para olhar para minhas próprias pernas. Nunca é Agora tarde. que eu olhei já, né, é para ontem, é para ontem. Claro que eu trabalho com imagem, mas eu tô falando de saúde, tá? Então, já nós vamos decorar essa delícia. Nós estamos hoje falando sobre as varizes, os tratamentos. E eu falei pro doutor, né? Você olha para sua perna e não tá feliz? Vá você em qualquer lugar do país, num vascular, né, doutor? Exatamente. Procure seu vascular de confiança. Se você não conhece ninguém, está aí na Sociedade Brasileira. Sempre peça indicação, porque quando você liga para o órgão da Sociedade Brasileira, você pode ter a carta de vários ou endereço um bem próximo de você. Ou o que tem no seu plano médico, tá? Nós estamos aqui fazendo a informação. Aliás, nós vamos mostrar mais, né, doutor? Vascular e endovascular muda, porque o doutor é especializado em cirurgia vascular e endovascular. Então, a cirurgia endovascular é uma nomenclatura mais ou menos nova que ela designa o tratamento por catéter, por cateterismo. Então, são tratamentos minimamente invasivos. Então, colocação de stent. Cirurgião vascular não trata só de varizes, Flor. Trata de tudo. Aneurismas, tromboses, obstruções das artérias. Já volta para falar de trombose, Volto. doutor? Só Porque você eu- me convidar, eu tô aqui. Volta porque as pessoas não sabem o quão sério é. Elas Exatamente. deixam as pernas incharem. E eu já vi pessoas amputarem e já vi gente perder a vida Exatamente. por causa de trombose. Então é muito sério e eu quero que vocês saibam. Então nós já vamos marcar, tá, doutor? Vamos sim. Adoro, gente. Informação é tudo. Vamos ver mais vídeo, diretora? O que é esse, doutor? Isso é aí- foto, desculpa, fotografia. Essa é uma É foto... aquele fio que o doutor falou? Não, isso aí é uma outra modalidade de tratamento Nossa. para veia safena. É uma escleroterapia que nós chamamos de escleroterapia com espuma. Por que tem esse nome com espuma? Porque literalmente nós injetamos dentro da veia a mistura do medicamento com o ar e vira uma mousse, vira uma Entendi. espuma. Tá? É para quem é indicado esse tipo de tratamento? Para aquelas pessoas que têm problemas na safena e que você não tem uma necessidade de um resultado estético. Por quê? Porque a escleroterapia com espuma, ela mancha, ela provoca manchas na perna com frequência. Então precisa tomar muito cuidado. Quem está buscando um tratamento estético tem que tomar muito cuidado com a espuma. A espuma, ela é... Esse é o tratamento? Exatamente. Tá. Tá? Ela é excelente para a saúde pública. Por quê? Porque você deixa de operar a pessoa, você faz um tratamento ambulatorial, então isso dá para fazer Nossa, Lívia. em consultório, Aham. nos ambulatórios públicos do país, e você trata, elimina a necessidade de cirurgia. Mais uma vez, é indicada em casos particulares, em casos muito específicos, então não é que isso vai substituir o tratamento convencional. Não. Então, só o cirurgião vascular, ele tem condição de avaliar qual é o melhor tipo de tratamento para cada pessoa, para Porque cada às paciente. vezes eu hoje imagino, né, doutor? Chega a pessoa e fala, doutor Rogério, eu quero aquela. Não, deixa ele avaliar, ele Não vai é falar melhor para exatamente você, isso. tá? Vamos ver mais imagens, diretora. Diretora, ó.
Nossa, Então, aí já... Aí você tá... me perguntou das complicações das varizes. Olha Então aqui isso. já é um caso já bem avançado. Muito então você grave. consegue identificar na face anterior, perto do tornozelo, na face anterior da perna, essa coloração escurecida, acastanhada, isso aí já é evolução de longo tempo. Então, por que você deve, então, tratar suas Para varizes? não ficar assim. Para tentar minimizar a chance de ficar desse jeito. Nossa, é muito triste. Então, a pessoa não deu muita importância enquanto era mais jovem. Ou priorizou e aí outras isso, coisas. exatamente, ou priorizou outras coisas. E o tratamento, e a consequência, a complicação crônica é E a a gente formação vê que dessas... logo acima já tem uma ficando escura indo para aquele Exatamente, caminho, né? isso vai subindo. Gente, deve dar um desconforto. Tá? Meu Deus, tadinha! Então, aqui já é um estágio a mais, é O um senhor estágio falou além você falou das das feridas. úlceras varicosas, tá? Então dá para ver ali a presença de feridas, isso geralmente é Deus. bastante doloroso, bastante constrangedor. Isso, nossa. Às vezes as feridas elas podem até ficar circunferenciais, ou seja, pegar toda a volta da perna. Então isso fica drenando o líquido, fica bastante Não, fica um desagradável, cheiro, bastante dói, deve desconfortável. queimar. Então esses são os últimos estágios da evolução da doença venosa. Então, é bom, sabe por que a gente mostra? Porque eu não imaginava que ficava assim. Seja sincero comigo, meu amigo e minha amiga. Você imaginou que a varize chegava a isso? Só A gente quem passa achava que era por um isso. sintoma que dava que já ia para isso. Só quem passa para isso. Então, amor, eu já vou marcar minha consulta. Eu não olhava para minha perna. E eu tô bem branquinha, aparece mais. Aparece Também. sempre. Eu acho que eu não colheu, é novo. Acontece, pode acontecer. Então, se cuide. Vamos nos cuidar. Tem mais imagens. Exatamente. Nossa, o vermelhidão, doutor. Esse vermelhidão é a formação já de uma flebite, ou seja, uma inflamação da veia. Então, a pessoa tem uma veia dilatada, não cuidou, forma uma inflamação e dá esse A gente processo olhando todo. assim acha que coçou um bicho, picou, nunca falaria Exato, que é variza. tá? Ali também aquela veia Tá. toda marcada, Uhum. também é aí uma flebite bastante extensa, bastante dolorosa. Então isso aí às Porque vezes eu fica já ouvi doendo falar 2 pessoas que meses. têm dores. Exato. A gente achava que quem tinha varize tinha dores. Não é verdade. Tem vários estágios, como o doutor falou. Exato. Vários estágios e várias sensibilidades, Flor, Mas eu vou de correr cada de pessoa. pessoa, gente. Porque se apareceu, apareceu bem. Corre, tem tratamento. No quanto antes, sempre melhor. Exatamente. Os médicos vão aos programas para quê? Para fazer a prevenção. O médico não quer ver as pessoas doentes, elas querem ver elas prevenindo. Então, prevenção é sempre o lema dos médicos. E os bons médicos querem ver a gente feliz e saudável, né, doutor? Exatamente. Adoro, gente, eu tô passada. Você quer falar alguma coisa, diretora, que você tá apertando? Ah, tem mais foto. Vai pondo que aí eu entro. E Então, que é essa... esse é o esquema de como é formada a ferida, né? Então, Nossa, a ferida... dá para ver aquela veia bem Aham. tortuosa, bem irregular. Dá E até aquilo arrepio de imaginar vai dor. levar com o passar dos anos, tá? Isso é uma consequência de anos de evolução, acaba formando a ferida. Então, esqueminha para mostrar, Pra mostrar por como que que- forma a ferida, a úlcera varicosa na perna das pessoas. Nada como informação, né? Gente, eu tô passada. Porque eu não achei que ia acontecer isso, doutor. Alguma televisão ou outra talvez fale. Mas aqui, quando o assunto é muito importante, a gente dedica, a não sei que o doutor falasse, eu tenho uma cirurgia e a gente divide o programa em 2 atrações. Mas você viu, sobre varizes, claro que o vascular, como o doutor falou, trombose, inchaço, ele vai vir falar de outras coisas, porque não é só as varizes que o vascular trata. Então, nós vamos falar mais. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato, tirar mais dúvidas. Procure especialista, informe-se, porque informação séria é sempre o melhor remédio para a qualidade de vida. Eu quero e você não quer? Então entre em contato, tire mais dúvidas. Se perguntar não dói, né, doutor? Se informar não dói, não arranca pedaço. Tem aí um instituto que você pode mandar um e-mail e tem um site também sobre varizes, aí você pode ver mais e saber tudo, tá? Mais importante, tem tratamento. Ei, graças a Deus, doutor. Ficou pronto o nosso bolinho. Então, nosso bolinho ainda Tá lá, né? mas tá quase. Mas até a cresceu. televisão é mágica, ela É, trouxe um pronto, pronto. obviamente. E vamos decorar. Vamos né? decorar? Vou só tirar aqui da frente, para o Cezinha ter uma boa imagem.
E o Marcelinho também. Então é doce de leite. A sugestão pro pessoal, ele pode cozinhar o leite condensado, aí uns 50 minutinhos. Ou comprar pronto. Ou comprar pronto, que é mais prático ainda, né? Tem doce de leite aí super saborosos. E eu estou utilizando um bico, um M, né? Que é aquele que faz a roseta, toda a confeiteira então, tem que ter ele. Ó, gente, deixa eu pôr aqui, chefe, desculpa, eu vou tirar que a câmera tá ali. A chefe, pronto, chefe, vamos lá. Então, olha como ela faz, é fácil, ele gente, tem um essa bonzinho, forma é fantástica. bem diferente, mas quem quiser pode... Tá aberto aqui o furinho no saco. Abriu? Opa, Peraí, deixa eu limpar. Deixa eu pegar um guardanapo aqui. Eu uma amo doce de leite. Isso é uma delícia. Eu nunca comi esse bolo, eu tô muito curiosa pra ver. Então vamos só apertar Ó, e aí gente. já vai fazendo as pitanguinhas. Nossa, que delícia. E pode assar em outros formatos de forma. Aquela tradicional que faz bolo da vovó, É que esse é retangular. legal que ele já vem essa parte funda, fica linda a decoração. bem recheadão. Olha, eu vou nem sei qual o doutor vai querer. Até fazer, Flor, numa forma retangular ou redonda, corta ele no meio. Nem precisa umedecer, porque a massa é tão fofinha e recheia. Eu tô vendo só de você colocar e eu vejo a massa ter um movimento. Sim, ela é muito aqui da parte de leve. cima, não dá pra vocês verem. Olha que lindo. Agora E vamos pode colocar. fazer assim menor também. Pode vender individuais. Isso. Ó. Aí aqui a gente faz umas pitanguinhas Vai também. ficar lindo, igual está neste aqui. A fruta que está na época que está maravilhosa é morango. Morango, tem que aproveitar, o preço está muito bom. Ó, tá bom mesmo. Nossa, eu tô salivando, gente. Eu amo, gente. Seja Amo. generoso com doce de leite, coloca mesmo isso uma ajudinha. E eu tenho um prato giratório aqui, tá, chefe? Quando você ver, você já sabe. Só que ele é um Ótimo. pouco maior. Ó, sujou minha mão, gente. Tá uma delícia doce de leite. Aqui. Eu tô curiosa pra ver o bolo, gente. Você pode entrar nas redes sociais da chefe, segui-la. Vai saber a agenda dela. Dia 17 de agosto aqui, ela estará dando curso na Casa do Confeiteiro. Gente, que delícia, de manhã e à tarde. O dia inteiro lá só fazendo Se delícias. você mora perto, ela é de São Paulo, mora em Jundiaí, tá próximo, pode fazer encomendas com ela, tá? Você também faz festa ou só encomendas, chefe? encomendas. Só encomendas, tá? E cursos. Cursos em qualquer lugar do país, pode entrar em contato com a chefe. Para deixar ele com aquele saborzinho de bolo de churros, vamos polvilhar aqui com açúcar e Ah canela. lá, que a chefe falou do açúcar levezinho. Isso. Que E pra não molhado, deixar, peraí. molhadinho, para deixar ele mais diferente, colocar uns moranguinhos, né? Não toque, né, gente? Tem esses rolinhos aqui de Sim. chocolate, também dá todo um charme no... Uma coisinha básica, É. assim, um moranguinho. Aproveita. Já deve ser gostoso a coisa, assim. Já é gostoso só com doce de leite. Com morango, então, melhor Entra ainda. em contato com a chefe, faça sua encomenda, leva ela em qualquer lugar do país. Tá aí as redes sociais. Lá tem a agenda toda dela no Facebook, no Instagram. Mônica Castro Culinária. Me lembra de seguir a chefe, tá, Renan? Que eu sigo todo mundo que vem aqui no programa. É que eu não sou boba, né? Mas você que gosta das receitinhas, sempre ela tem dicas, tem muito mais, tá? E sempre a agenda da chefe. Olha, ficou lindo, chefe. Uma Amei. sugestão aí para Uma preparar sugestão. para o café da manhã. Ou o pessoal aproveitar a receitinha para vender também. Café Até da nessas- manhã, almoço, Tudo. chazinho da tarde. Ô, gente, eu vou mostrar de costas, antes de dar os ingredientes, ó. Eu tirei a marca, seguinte. Olha que coisa mais linda. Eu tô com esse batom e com esse esmalte. Deixa eu só virar a marca aqui. Eu fiz o uso desse aqui, porque eu quero lançar também a minha marca um dia. E eu amei. Ó, o esmalte eu estou com ele, este aqui, ó. E com o batom. É maravilhoso. Eu gostei tanto que em breve esta marca maravilhosa vai estar aqui no Versátil Atual, tá? Gente, eu testo tudo que entra no Versátil. Você viu, sexta-feira eu estava com esse roxão aqui. Tem um roxo mais claro. Essas são as cores de inverno, tá? O vermelho nunca cai de moda, gente, nunca. Tá? Eu testei, tô usando e aprovei. Hoje eu estou com esse. Na sexta eu estava com esse, gente. E eu vou, assim, quando eu mudar as cores, eu vou mostrando pra você. E eu liguei pra empresa e aceitei, porque eu amei. Eu quero lançar uma coleção, pelo menos um assim, que eu amei. Vou trazer pra vocês em breve, tá? Vou falar de onde é, o que é, tudo. Só, doutor, vem pra cá, doutor.
Vamos degustar enquanto vamos ler os ingredientes. Caneta e papel na mão, mulher adora essas coisas. Caneta e papel na mão, ingredientes na tela. Essa é a melhor parte. Essa é a mais gostosa, eu garanto. Receita no vídeo! Bolo de churro, gente, são 4 ovos grandes. Vamos pôr aqui, chefe? Não sei que. Eu acho que eu quero comer esse aqui, chefe, ó. Pode ser. Você corta pra nós, Corto. ajuda? Enquanto eu leio? Esse aqui, ó. De qual você quer? Eu vou desse aqui, chefe. Quero de todos. De todos? Então bom, vamos de todos. Pode, né, magrinha? Eu posso que eu tome meu negócio, mas não abuso, não. Bolo de churros, amor. São 4 ovos grandes. Uma xícara. Vê o que o doutor quer. Pode pegar o pratinho maior, ó. O senhor é pequeno, manda ver. Eu também vou comer com o doutor. Uns 2. 1,5 xícaras de chá de açúcar. 100 gramas de margarina sem sal. 1 colherinha de sopa. 1 colher de sopa de essência de baunilha. 1 colher de sopa de canela em pó. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 150 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, doce de leite para decorar. E lembra que ela peneirou tudo, viu? Aí você tem a fruta da época, o morango. Nossa, eu tô salivando, gente. Tô salivando. Peneirar, doutor, vem aqui. Nós temos sempre um compromisso com a verdade. Se o doutor não gostar, pode falar, tá? Gente, olha que lindo. Eu falei pra ela porque é chocolate com... Esse é doce de leite com chocolate. Então, foi por isso que eu escolhi esse. Ó, eu vou comer. Difícil Nunca não gostar comi. de doce. Vamos ver, né? Às vezes pode, né? Vamos ver. Ela delícia. falou que é fofinho, molhadinho. delícia. Falou que é molhadinho. Tô meditando, calma. Molhadinho, Bem úmido, né? macio. Delicioso. Tá aprovado. Doutor, pode comer, viu, doutor? Aqui eu falo... Amiga, hoje eu tô comendo esse bolo porque este homem que faz aniversário hoje é o morango do bolo de uma amiga. Cídio! O Cídio, marido da Verinha, que está no Balneário Camboriú. Olha, você é o morango dela e você é o nosso bolo, Cídio. Feliz aniversário. Nós amamos você. Muita saúde, porque uma mulher maravilhosa você tem, uma família linda você tem e você é um homem incrível, tá? Amo você, viu? Meu Deus, chefe, pera, olha, eu amei, porque o modo de preparo, gente, vai estar no Facebook da Rede Família agora, terminando o programa, o Renanzinho corre lá e coloca pra vocês. É macio, né, doutor? Uma delícia. Como você falou, não é churros, lembra? Lembra. Posso falar, é muito melhor. E não Que tem a bom. fritura. Quer chuchu? Ó, você pegou o cílio aqui, ó. Combina com morango. Combina. Olha, esse batom, amei. A chefe fez rapidinho. Faz em casa uma delícia, gente. Uma outra sugestão, posso dar rapidinho? Para quem quiser substituir doce de leite, fazer aquele brigadeiro gourmet, eu já fiz até algumas receitinhas aqui no programa com brigadeiro, acho que cereja, morango, chocolate, que também vai ficar muito bom. Olha só, dicas da chefe, viu? Eu sei que eu amei, tá? Bom. Amados, Obrigada. o doutor volta para falar de trombose, os riscos, os perigos e as precauções. Volta sempre, vou casar profissionalmente com o doutor, tá? Perfeito. Não largo mais, vou te assombrar lá já, vou marcar consulta. Porque, amados,
O lema do Versátil Atual, o que a Iris quer, o que eu sempre desejei, que o meu trabalho fosse abençoando vidas, abençoando a minha vida, você viu, informações que eu mesma, Flor, não sabia, e abençoando a sua vida, para que você viva mais com longevidade, mas com saúde, que você desfrute de sua família, que você viva o melhor desta terra. E que quando tiver os problemas, você tenha saúde para superá-los, porque tudo passa, o problema vai passar, tudo vai passar. Então, viva o hoje, viva bem, perdoe, peça perdão e sempre, sempre abra um sorriso, porque o sorriso ilumina os corações. Eu sei que às vezes você está triste, chorando, meu irmão fez uma amiga chorando e aí ficou as três rindo. Eu quase chorei com ela, porque cortava meu coração ver ela triste assim. E mudou o estado de espírito. Então, ainda que você esteja tristinha, eu confio que Deus é um Pai fiel que faz médicos como o doutor estar em nossas vidas, profissionais como essa chefe que adoçam a nossa vida. E eu estou aqui todos os dias para lembrar você disso, que nós chamamos e que Deus é um Pai amoroso. Um beijo, até amanhã, né? Porque a semana está só começando, graças a Deus eu vou ter você a semana inteira. Adoro, até amanhã, que eu vou comer cheia, né? Tá ótimo.